Olá, turma! Na nossa aula de Geografia, vamos falar um pouquinho sobre a formação da população brasileira. Primeiro que a gente precisa entender que o Brasil é um país que tem grandes influências de vários outros países, principalmente dos indígenas que já viviam no nosso território, dos portugueses que encontraram o Brasil e dos africanos que foram trazidos para cá de maneira obrigada, né, para trabalhar. E o que acontece? Esses três povos, eles têm grandes influências, tanto na questão da miscigenação, a mistura de raças, como na questão da cultura, culinária, dança, música, entre várias outras questões, os nossos hábitos do dia a dia, a maneira como nós falamos, certo? Então, a partir do século XIX, povos de diferentes origens e nacionalidades chegaram ao país e ajudaram a aumentar a diversidade da população brasileira. Entre eles estão também aí os italianos, alemães, poloneses, ucranianos, espanhóis, japoneses e pessoas de várias outras nacionalidades. Esse período foi a época em que os imigrantes vieram para o Brasil, começou-se a mudar um pouco a forma como viviam aqui, os negros já não eram mais escravos, necessitava-se de mão de obra. Então, o Brasil fez uma grande propaganda do nosso país para os outros países afora, que viviam dificuldades referente à fome, guerra, miséria, entre outras questões. Então, as pessoas viam vir para o Brasil como uma oportunidade de melhorar a sua vida. Então, por isso que vários povos, como esses que nós estamos agora, vieram para cá. Certo? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre essa miscigenação. Por isso que no Brasil você encontra pessoas com os olhos puxados, pessoas com a pele bem clarinha, o cabelo meio avermelhado, ou então pessoas com a pele bem escura e o cabelo também bem escuro, bem cacheado. É uma mistura de povos que originou o povo brasileiro. Isso é bom? Sim. Nós temos, por exemplo, uma característica do Brasil é ser acolhedor, né? De receber povos de diferentes regiões, independente de raça, de cor, de cultura. Por exemplo, agora tem países que eles são muito fechadinhos, eles não permitem que outras nacionalidades entrem, ou é uma burocracia muito grande para você conseguir ter autorização para ir para aquele país. Então, assim, é muito diferente. O Brasil, ele tem a fama de ser um país de pessoas que são acolhedoras, que recebem, independente da região onde o outro está vindo, da cultura, da cor ou qualquer outro aspecto, recebem essas pessoas no seu território e dão a elas a oportunidade de viver da melhor maneira que for, né? Da melhor maneira possível. Então, aqui os povos indígenas. Os povos indígenas já habitavam as terras que formariam nosso país antes de os portugueses chegarem aqui. O que aconteceu por volta do ano de 1500. Esses povos tinham diferentes linguagens, hábitos e alimentações, crenças, vestimentas, festividades e modos de organização social. Muitos viviam da caça, da pesca e do cultivo de pequenas extensões de terra. Alguns povos indígenas eram nômades, que isso quer dizer, eles ficavam em um lugar enquanto ali tinha alimento. A partir do momento que não era mais possível encontrar alimento naquela região, o que eles faziam? Juntavam suas coisas e iam para outro lugar, que também ficariam enquanto tivesse alimento. Então, os nômades, eles têm essa característica de mudar de regiões para outra. Quando os portugueses chegaram, os índios foram obrigados a trabalhar para os portugueses, principalmente na extração do pau-brasil, que era, já trabalhamos em história, muito importante, muito valioso naquela época. Então, independente disso, os europeus tomaram conta e faziam os índios trabalhar para eles, certo? Continuando, nós temos aqui, de acordo com o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem aproximadamente 897 mil indígenas em nosso país. Atualmente, muitos vivem em cidades, mas a maior parte deles vivem em reservas. Então, o que acontece? Em 1500 existia um número muito grande de indígenas. Só que com tudo que aconteceu com a vinda dos portugueses, e sem contar que os portugueses trouxeram alguns vírus, algumas doenças, e também muitos índios morreram por conta disso, né? Porque tiveram contato ali pela primeira vez com aquela doença, o seu organismo não era muito imune, e aí eles perderam a vida por conta disso, das doenças que os europeus trouxeram,
por conta dos maus tratos dos europeus também, entre outras mudanças que acabaram afetando o número de indígenas no país. Hoje são bem menores a quantia de indígenas. Tem aqueles que não vivem mais como os indígenas viviam, falando a sua língua, acreditando em suas crenças, praticando as danças, entre outras festividades, mas eles vivem como todas as outras pessoas, com acesso à tecnologia, entre outras questões, né, que temos aí no desenvolver da sociedade em si. Temos um jogo rápido, bem tranquilo para vocês resolverem, e aí vamos falar da influência dos indígenas na sociedade brasileira. Até hoje, muitos hábitos indígenas fazem parte do cotidiano da população brasileira. Esses costumes ajudaram a formar as características culturais do nosso povo. A seguir, vamos conhecer as influências das nossas. Alguém sabe alguma influência indígena do seu hábito do dia a dia? Então, olha só. Tomar banho todos os dias. Você que ama, agradece os índios. Você que não ama tomar banho, porque eu tenho certeza que deve ter uns que não gostam muito de tomar banho, você não agradece as indígenas, porque o Brasil, as pessoas têm o hábito de tomar banho todos os dias por conta da cultura indígena. Fora daqui tem regiões, por exemplo, na França, que eu não sei hoje em dia, mas antigamente eles não tinham o hábito de tomar banho todos os dias. Dormir em rede, descansar em rede, usar colares e brincos, consumir certos alimentos como a mandioca, o caju, o guaraná, amendoim, que eu adoro, abóbora. Todos esses alimentos foram introduzidos na nossa cultura, no nosso hábito no dia a dia por conta dos indígenas. Certo, turma? Entre várias outras heranças que nós temos da cultura indígena, como, por exemplo, a arte. Eles têm aí o hábito de criar muitos artesanatos, pinturas, né, entre outras questões. A herança indígena em nossa cultura também se faz presente na produção de diferentes tipos de artesanato, como o uso de fibras, penas, sementes e escamas de peixe. Além disso, o conhecimento dos indígenas sobre a utilização de plantas medicinais para o tratamento de doenças nos acompanha ainda hoje. Dois exemplos são o consumo de alfa-vaca, usada para combater a gripe, e o boldo, que ajuda no sistema digestivo. Já tomei esse chá de boldo, realmente é muito bom. Agora, a alfa-vaca ainda não experimentou, não sei muito bem como que funciona. Então, olha só, aqui nós temos esse exemplo, tanto do artesanato como das ervas medicinais, que os índios nos ajudaram a conhecer e a utilizar. Finalizaremos a nossa aula aqui na página 9. Vocês irão ler com bastante calma Brincadeiras das Crianças Indígenas e responderão essas 4 perguntinhas sobre o assunto, tá bom? Beijo, seus lindos. Até a próxima aula. Arrasem aí na atividade.